A coroação de Luís XVI em 1774 foi comemorada com grandes festejos, mas sob aparente calma. No reino da França fervia o descontentamento. Na verdade, era impossível conciliar os ideais igualitários proclamados pelo iluminismo com o despotismo vigente, sem falar na miséria em que viviam as classes populares, oprimidas por impostos altíssimos. Essa situação daria origem à Revolução Francesa de 1798, que liquidou o regime monárquico e representou um marco na história universal. Luís XVI de Bourbon subiu ao trono aos 20 anos de idade, sucedendo seu pai Luís XV, cujo reinado praticamente levou a França ao colapso financeiro, graças às guerras empreendidas pelo rei, como a Guerra de Sucessão da Polônia de 1733 a 1738, a Guerra de Sucessão da Áustria que terminou em 1748 e a Guerra dos Sete Anos de 1756 a 1763, e também ao alto custo de manutenção do luxo da corte de Versalhes e a incompetência dos funcionários do governo. Muito cedo ficou claro que o jovem Luís XVI não tinha o talento e nem a energia necessária para enfrentar a grave crise em que o país estava enfrentando. Alguns historiadores se referem ao monarca como um indivíduo piedoso, dócil e afetuoso com os parentes. Esses atributos, porém, não o qualificavam para realizar um bom governo. Além disso, Luís XVI não parecia preocupado em assumir as rédeas do país, preferia deixar a tarefa de governar aos seus ministros e à sua mulher Maria Antonieta. Conta-se que ele só se sentia feliz durante suas caçadas ou quando se trancava em seu ateliê de ferramentas. No final do século XVIII, a França possuía uma população de 24 milhões de habitantes e era um país marcado pela desigualdade. Cerca de 23 milhões de pessoas sustentavam o luxo de uma pequena minoria que ficava para si com a maior parte da riqueza produzida no país e com as funções mais importantes do Estado. Essa sociedade estava organizada da seguinte forma: o primeiro estado era composto pelo clero, a nobreza era o segundo estado e o terceiro estado que era composto pela burguesia, camponeses e trabalhadores das cidades. O sistema monárquico vivia de impostos diretos como a talha, que era uma porcentagem sobre a produção agrícola paga com produtos, a captação paga em dinheiro, a vintena quantia em dinheiro sobre imóveis e comércio e a corvéia real, que era pago com trabalho em obras públicas do reino. Os impostos indiretos incluíam a ajuda que recaía sobre produtos de consumo como vinho e álcool. Tinha também as tarifas alfandegárias cobradas aos grandes burgueses e a gabela, imposto sobre o sal. A nobreza e o clero eram totalmente isentos de pagar impostos, toda a taxação recaía sobre os membros do terceiro estado. Além disso, tinha o dízimo cobrado pela igreja. Quem realmente sustentava a França era o terceiro estado, entretanto eles não tinham poder de decisão e representatividade na política. Porém, a burguesia rica em dinheiro é quem vai tomar as rédeas da revolução, como tinha acontecido na Inglaterra no século XVII. Se a burguesia foi o cérebro da revolução, os camponeses foram os braços, força de ataque e a defensora das conquistas obtidas. Para resolver a desastrosa situação econômica de seu país, Luís XVI havia pedido ao seu ministro um plano de salvação nacional. Turgot, ministro das Finanças, vai levar a proposta para modificar o sistema de arrecadação de impostos e que o primeiro e segundo estado passassem a pagar impostos, e cortar gastos supérfluos. Mas sua proposta foi rejeitada e Turgot foi demitido do seu cargo em 1776. Em 1781, o ministro Jacques Necker teve a mesma sorte do seu antecessor. Gastando mais do que arrecadava, o governo de Luís XVI precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar as contas, e ao mesmo tempo a fome e o desemprego aumentavam a insatisfação dos franceses com o antigo regime. Diante dessa grave situação, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que era composta de representantes eleitos das três classes sociais em que se dividia a sociedade francesa. Essa Assembleia não era convocada há mais de 175 anos. Os Estados Gerais foram convocados em agosto de 1788 pelo decreto do rei Luís XVI. Eles se reuniram em Versalhes da mesma maneira que em 1614, data da última reunião. Nessa Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado conseguiu eleger mais deputados do que o clero e nobreza juntos. O primeiro estado contava com 291 membros, o segundo com 270, e o terceiro estado dispunha de 578 membros votantes. Nessa Assembleia, cada estado tinha direito a um voto. Clero e nobreza votavam juntos. Reunidos, tinham 2 votos contra apenas um do terceiro estado.
Porém, os membros do terceiro estado lançaram uma campanha da votação por pessoa e não por estado. Isso vai acabar gerando atrito entre os deputados na Assembleia, que mais tarde vai acarretar o processo revolucionário na França, que foi o divisor de águas na história. Marcou o fim do absolutismo e confirmou o poder político da burguesia. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal.